Os abençoe, irmãos. A aula de hoje, dando início então à nossa aula de hoje, o tema da nossa aula é o plano de salvação, ok? Essa é a nossa aula de hoje, a nossa quarta aula. Já vimos então que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, autoritativa para as nossas vidas, ela é a revelação de Deus. Vimos inclusive que é lá que Deus se revela para aprendermos grandes coisas que aprendemos na segunda aula, sobre o ser de Deus, seus atributos, seus nomes, seus atos na história, a criação, a redenção dada pelo próprio Deus, né? Tudo nós vemos o seu amor, a sua justiça, tudo nas Escrituras, na sua revelação, ok? Na terceira aula, então, tendo aprendido sobre Deus, nós aprendemos sobre nós mesmos. E vimos justamente o estado de miséria que lemos aqui no catecismo, que o homem se enfiou, pois ele quebrou o pacto com Deus. E Deus sendo justo, então, o homem se tornou merecedor da justa condenação de Deus. Nós entendemos, então, aquela doutrina que nós chamamos de depravação total, que é a doutrina que diz que todo ser humano, imagem e semelhança de Deus, foi quebrada, a imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança tendo sido quebrada, o homem se tornou totalmente depravado. Em que sentido? Todas as áreas do ser humano foram atingidas. Seu intelecto, suas emoções, suas volições, até mesmo a sua saúde física. Não era para ter as doenças que nós temos. Então nós vimos tudo isso na última aula. E nós encerramos então, irmãos, a última aula dizendo o seguinte, para não acabar de maneira trágica, depois da verdade que vimos acerca do homem, nós vimos que o Senhor Deus nos dá esperança, ok? O Senhor Deus nos deu esperança. Louvado seja Deus. E hoje nós vamos ver justamente sobre como Ele nos dá esperança no seu plano de salvação. Essa é a nossa aula de hoje, o plano de salvação. Nós vamos aprender sobre ele. Se o homem estava numa enrascada, ele precisava ser salvo. E Deus fez um plano maravilhoso, irmãos. E eu diria que essa aula de hoje é um dos cernes, ou melhor, é o cerne de todo o fundamento da fé cristã. Aprender isso aqui é nevrálgico para que eu possa me chamar um cristão verdadeiro. É nisso aqui que eu devo crer para ser um cristão verdadeiro, ok? Então vamos lá, vamos destrinchar um pouco desse plano de salvação de Deus. Eu gostaria de começar assim, fazendo um resumão do que veremos nessa aula, ok? Um resumão. Irmãos, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, nós temos um grande tema central. E alguns vão chamar esse tema central de história da redenção. Nós temos nas Escrituras, nas páginas das Escrituras, perpassando toda ela uma grande narrativa que nós chamamos de história da redenção. Essa história ela pode ser vista, estruturada em quatro grandes pilares. E esses pilares são justamente esses que estão na tela aí para vocês. Criação, queda, redenção e consumação. O plano de Deus passa por esses quatro pilares. E eu posso resumir de maneira simples aqui esses pilares para vocês. O primeiro, irmãos, pilar é a criação. Nessa história da redenção, o que a Bíblia mostra é que Deus criou todas as coisas. No sexto dia, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou a mulher do homem e disse, sejam fecundos, cultivem sobre a terra. Foram dados os mandatos que nós chamamos de mandato cultural, social, para o homem se multiplicar, ser fecundo nessa terra, né? E ele fez um pacto. Nesse pacto tinha uma condicional negativa. E a condicional era, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se vocês não comerem, vocês vão ter vida. Se vocês obedecerem, desfrutem de todo o resto. Só dessa árvore que eu quero que vocês não comam. Desfrutem de tudo. Ok? Então essa foi a criação de Deus. Tudo funcionava perfeitamente. Não havia doença como temos hoje. Intelectualmente o homem era mais dotado de saber ali na criação, né? As suas emoções eram emoções boas, não tinham esses problemas emocionais que nós temos hoje.
ok? As suas volições, que são as suas vontades, eram vontades boas, ok? Que agradavam a Deus, não havia quebra do pacto com Deus, não havia transgressão até então. Mas nós já vimos, inclusive, na nossa última aula, que havia possibilidade do homem escolher o mal. Só que ele andava escolhendo o bem, estava tudo funcionando muito bem. Essa foi a criação de Deus, um relacionamento perfeito do cosmos, que é o mundo, a criação de Deus com a própria criatura que era a coroa, o ser humano, com o próprio Deus. Havia harmonia, irmãos, na criação, ok? Só que houve a queda, o homem caiu, tendo a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Ele vinha escolhendo o bem, mas ele resolveu no momento escolher o mal, e ele quebrou o pacto com Deus. Ele pecou, e com o pecado veio todas as misérias e mazelas que nós conhecemos nesse mundo caído. O mundo se tornou caído. O homem, por causa do pecado de Adão, o representante, herdou então uma natureza caída, corrompida, inclinada para o mal, sem condições agora de fazer o bem. Deus poderia ter lançado toda a humanidade, toda a descendência de Adão, cada um de nós, no inferno. Porque nós nos tornamos merecedores por causa da queda, de condenação. A queda é trágica, irmãos. A queda é trágica. A queda é muito trágica. A queda vai fazer com que pessoas passem a eternidade na condenação, no estado de condenação. Nós não temos noção do que será essa condição de condenação. Ele poderia ter lançado todos, mas louvado seja Deus, que vem o ponto da redenção. Ele resolveu redimir um povo para si. Ele resolveu redimir um povo para si. E sabe como ele fez isso? Enviando seu filho Jesus. Esse é o ponto da redenção. Esse é o auge desse plano de salvação, dessa história de redenção. Por isso o nome da história é história de redenção. Porque por mais que o homem tenha sido criado, mas caiu em pecado, se tornou merecedor de condenação, Deus resolveu redimir esse povo, um povo para si. E é por meio do sangue de um inocente, é por meio do sangue de um justo, para salvar injustos como nós. E aí vem a consumação. A Bíblia fala que aquele que crê que Jesus é o seu Salvador, que é o Filho de Deus que veio a esse mundo, esse terá a vida eterna. Aquele que não crê, porém, será condenado. A consumação tem só dois caminhos para cada ser humano que existiu e existe e ainda existirá nessa terra. Ou é condenação ou é salvação. Ou é morte eterna ou é vida eterna. E aqui nós temos então toda a história da redenção, um resumão dela. Acabei de pregar o Evangelho para vocês. Acabei de falar do Evangelho, a boa notícia foi explicada através desses pilares, criação, queda, redenção. E nós poderíamos parar a aula por aqui e falar, é isso. Mas nós vamos detalhar algumas coisas para ficar ainda mais inteligível para cada um de nós essas verdades, ok? Tranquilos? Nós temos uma grande história, metanarrativa, história da redenção, dividida em 4 pilares, criação, queda, redenção e consumação. Nessas verdades nós cremos, são as verdades fundamentais do cristianismo. Ok? Inclusive é essa verdade que você deve pregar para que as pessoas creiam também e tenham vida eterna. Tá certo? Se você tiver esses 4 pilares gravados na mente, você vai poder evangelizar de maneira clara, expor o evangelho para as pessoas de maneira clara. Mas vamos lá então tentar detalhar um pouco mais toda essa história. Irmãos, existe um pacto que os teólogos vão chamar de pacto da redenção. Pacto da redenção, ok? Deixa eu passar aqui o slide que eu passei só o meu. Pacto da redenção. O que vem a ser esse pacto da redenção? Pacto da redenção foi um acordo feito entre a Trindade na eternidade, quando ainda mundo não havia. Sabendo que o mundo seria criado, sabendo que seria criado do jeito que foi criado de fato, e que Deus criaria criaturas no 6º dia, que são a sua imagem e semelhança, chamadas de seres humanos, como nós, somos nós seres humanos. Sabendo disso, ele também sabia que o homem quebraria o pacto estabelecido na criação. Então Deus antecipou e fez um pacto na Trindade, que é chamado de pacto da redenção. E esse pacto diz respeito a um acordo principalmente entre o Pai e o Filho, essas duas pessoas da Trindade, no qual o Pai enviaria o seu Filho Jesus Cristo para morrer por pecadores, por um grupo dentre os pecadores, toda a raça humana pecadora,
o Senhor Jesus viria para morrer por esse. Esse foi o pacto da redenção. E por que eu digo que ele foi feito na eternidade, antes mesmo que o mundo houvesse, antes mesmo que o primeiro homem tivesse sido criado? Porque a Bíblia mostra que esse pacto ele foi estabelecido na eternidade. E aí eu convido vocês a abrirem as Escrituras em Efésios, capítulo 1. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fluida aqui a aula, eu vou pedir para a Beth abrir Efésios 1, 4, tá certo? Vou pedir para a dona Sônia, que está aqui do ladinho também, abrir em Efésios 3, 11. Vou pedir para o seu Newton, que está aqui pertinho também, vai pegar melhor o áudio aqui no microfone, abrir 2 Tessalonicenses 2, 13, tá certo? E vou pedir para o José abrir em 2 Timóteo 1, 9. Ok. Beth, a senhora lê para a gente, por favor, Efésios 1, 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Ok. Vocês percebem que desde a eternidade, antes da fundação do mundo, o povo de Deus foi escolhido, eleito para ser santo, e tem um nele aí. Sabe quem é o ele aí? Jesus Cristo. Em Cristo, antes que o mundo houvesse, um povo foi eleito, separado para a salvação. Ok? Efésios 3:11. Por favor, dona Sônia, a senhora pode ler para a gente? Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilha. O propósito, então, estabelecido em Cristo, ele é eterno. A ideia de eternidade é que também, antes que o mundo houvesse, na eternidade, foi estabelecido esse propósito. Em Jesus Cristo, tá certo? De salvar um povo. 2 Tessalonicenses 2,13, seu Newton. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Amém. Paulo escrevendo para os crentes de Tessalônica, ele diz que desde o princípio, ok? Desde a fundação, desde antes da fundação do mundo, os crentes de Tessalônica são crentes porque foram escolhidos em Jesus Cristo, tá certo? E 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Maravilha. Percebe? Muito claros os textos, né? Não por nossos méritos, vontade própria, mas pela vontade dele, antes dos tempos eternos, em Jesus Cristo. Tá certo? Então, vocês percebem que esse pacto foi estabelecido na eternidade? Antes que mundo houvesse, já sabendo que o ser humano cairia, Deus estabeleceu salvar um povo em Jesus Cristo. Nós chamamos isso, quando vocês lerem alguns livros de teologia, pacto da redenção, é sobre isso que está sendo dito, ok? Sobre esse pacto da Trindade, em que o Filho viria para salvar o povo. E Cristo veio, irmãos, Cristo veio para cumprir. Cristo veio no que nós chamamos de a plenitude dos tempos. Há cerca de 2000 anos atrás, ele veio a esse mundo para cumprir de fato este pacto. E nós vemos vários textos, esses nós nem precisamos ler, se vocês quiserem conferir depois, mas a maioria desses textos, no Evangelho de João, de Filipenses também, vai mostrar que Jesus Cristo mesmo dizia que ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Ele veio e a comida dele e a bebida dele consistia em fazer a vontade do Pai que o enviou. Do que ele está falando? Que vontade é essa? É justamente o pacto da redenção. A vontade de Deus era que Cristo viesse para morrer pelo seu povo. Tá certo? Então ele veio para cumprir na plenitude dos tempos, ele encarnou, ele se fez homem, sem deixar de ser Deus, e cumpriu esse pacto até o fim. Nos mínimos detalhes, ele cumpriu. Diferente de nós, que quebramos um pacto, e nós vamos ver isso agora, ele veio e ele cumpriu. Louvado seja Deus, irmãos. Isso é maravilhoso, já vão entendendo isso, ok? Depois nós vamos ampliar o nosso entendimento numa aula que nós chamamos de a teologia da aliança, ou teologia pactual. Nós vamos entender um pouco como essa estrutura se dá nas Escrituras, de um Deus pactual. Nos ajudará muito a entender as verdades das Escrituras, mas já vão
colocando isso em mente, ok? Essa ideia dos pactos, das alianças que Deus faz. Dito isso, então, irmãos, vamos entender aqui o que vem a ser esse pacto da graça. O pacto da graça, irmãos, ele é um pacto que ele é estabelecido com base no pacto da redenção. Tá certo? Houve um outro pacto chamado pacto de obras, né, que nós vamos estudar também quando vermos sobre a teologia da aliança, que foi um pacto feito entre Deus, e nós vimos isso na última aula, ok? Deus e o representante da raça humana, Adão. Por que era pacto de obras? Porque dependia das obras de Adão. Se ele obedecesse, vida sempre. Se ele desobedecesse, qual era a consequência? Morte. Entraria no mundo junto com o pecado. Tá certo? O que aconteceu nós bem sabemos nesse pacto chamado de pacto de obras, ou pacto da criação. Adão quebrou como nosso representante. Então foi necessário Deus estabelecer um novo pacto para que houvesse possibilidade de um homem ter um relacionamento restaurado com Deus. E esse pacto é chamado então pacto de graça, ou pacto da graça. Por que ele é o pacto da graça? Porque não depende mais das obras humanas. Pelas obras humanas não há possibilidade de ser restabelecido o relacionamento de Deus com suas criaturas, os seres humanos. Mas ele é gracioso, é dado um favor imerecido, e esse pacto ele só é possível também porque antes foi feito o pacto da redenção. O fundamento desse pacto é a obra de Cristo. Para que nós tenhamos um relacionamento restaurado com Deus, foi necessária a obra de Cristo, foi necessário o pacto da redenção, feito entre a Trindade, ok? Deus oferece ao pecador salvação em Jesus Cristo. Gustavo, você não pode se salvar. Você não pode, por suas obras, restabelecer o seu relacionamento com Deus. Deus, então, resolveu restabelecer o seu relacionamento contigo através de outro. Isso é graça, ok? Por isso o nome desse pacto, pacto da graça. Desde Adão, irmãos, sendo restabelecido o relacionamento de Adão com Deus, ali foi graça. Louvado seja Deus. Desde Abraão, Isaque, Jacó, todos os filhos de Jacó, de Israel, Moisés, Isaías, Jeremias, Oséias, Ageu, Malaquias, tudo isso é graça. Tem gente que acha que o Antigo Testamento define assim, é o tempo da lei e o Novo Testamento é o tempo da graça. Equívoco. A graça começa quando Deus vai ao encontro de Adão no jardim, Adão se esconde e o próprio Deus mata um animal, o cobre com a pele daquele animal para que ele se achegue a Deus. Se não fosse a graça, Adão seria fulminado. Desde então é graça, desde então é graça. Pura graça de Deus. Por isso o nome deste pacto é pacto da graça. Sabe por que nós estamos aqui, cultuamos a Deus, somos do Senhor? Porque estamos num pacto de graça. Nós fazemos parte desse pacto da graça, ok? Estabelecido com base no pacto da redenção. Está claro, irmãos? Estou tentando ser o mais claro possível. Ok? Ficou claro, né? Para todos vocês. Ok. Importantíssimo, irmãos, entendermos o que vem a ser essa ideia de pecado. Porque você vê que tudo isso é necessário. O plano de salvação, ele é necessário por causa do pecado. É importante nós entendermos o que de fato é o pecado. Ok? Pecado, então, irmãos, é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Qualquer falta de conformidade com a lei de Deus caracteriza-se pecado. Adão pecou no Éden e foi quebrado o pacto feito entre Deus e ele, como nosso representante. Mas para mostrar que a coisa foi grave, nós herdamos uma natureza caída de tal maneira que agora nós cometemos diversos pecados. E quando a lei veio ser estabelecida, ela veio para mostrar de maneira clara quão pecadores nós somos, irmãos. Por mais que nós, como cristãos hoje, devamos buscar seguir a lei, isso é uma grande evidência de que cremos em Cristo verdadeiramente, ninguém consegue ser salvo pela lei. A lei ela veio para mostrar quão pecadores somos e quão necessitados somos de um Salvador. Isso é o pecado.
ok? Pecado é toda falta de conformidade. Como nós andamos em falta de conformidade com a lei de Deus? E é tanto no ser, no pensar, no falar, desejar ou fazer, ok? É aquilo que nós somos que desagrada a Deus, é aquilo que nós pensamos que desagrada a Deus, é aquilo que nós falamos que desagrada a Deus, é aquilo que nós desejamos que desagrada a Deus, é aquilo que nós executamos, fazemos que desagrada a Deus. Tudo isso é pecado contra Deus. E o menor dos pecados já nos faria passíveis da justa condenação de Deus. O menor dos pecados, porque o menor dos pecados, em última análise, ele é um virar as costas para Deus. É uma falta de submissão ao senhorio do próprio Deus. Qualquer pecado que a gente comete, na prática, sabe o que a gente está fazendo quando cometemos pecado? Eu sou o Deus da minha própria vida. Eu vou viver conforme as minhas leis, do jeito que eu quero. Não quero saber do Senhor, Deus. Você está cometendo uma falta gravíssima pelo menor dos pecados. Ok? Seja por pensamento, por fala, por aquilo que você é, por aquilo que você deseja, por aquilo que você faz, que desagrada a Deus. Tranquilo? Vocês percebem agora, entendendo um pouco mais do pecado, quão pecadores nós somos? Quão incapazes nós seríamos por nós mesmos de agradar o nosso Deus, de nos fazermos justos diante dele? Seria impossível, irmãos, para nós. É impossível para nós. Ok? Mas vamos tentar entender um pouco mais. Olha só que interessante. No Novo Testamento nós temos alguns termos para a palavrinha pecado. Então, toda vez que você vê a palavra pecado, transgressão, iniquidade, é uma tradução de uma dessas palavrinhas que nós vamos ver agora. A primeira palavra que você vai ver aí é a palavrinha amartia. Isso tudo só no Novo Testamento. Isso aqui é o grego, irmãos. Amartia, que significa errar o alvo. Errar o alvo. Ok? Então, todas as vezes que temos um alvo, um objetivo, Deus nos deu, é assim que você deve ver, é assim que você deve se portar, é assim que você deve fazer. E nós erramos o alvo, fazemos diferente. Sabe o que nós acabamos de fazer? Cometemos um pecado. Cometemos um pecado. Ok? E esses termos são interessantes porque tantos termos diferentes para uma mesma ideia, para ampliar o entendimento do que é o pecado. Ok? É para ampliar. Então, tudo que você vê na Bíblia que tem mais de um termo para uma coisa similar, é para dar amplitude e um entendimento ainda mais profundo do que é aquela coisa. Ok? Então, o pecado tem vários termos que o caracterizam, para que nós entendamos com mais profundidade. Mas tem o termo também, esse termo aqui, é paraptoma. Paraptoma significa escorregar ou cair, desviar da verdade e da justiça. Ok? Então, Deus nos deu um caminho de justiça para andar, a justiça dele. E nós, quando nos desviamos, caminhamos diferente, errantes do que Deus propôs, nós estamos cometendo pecado. É um escorregão, é para você andar na linha, você escorrega. Você não consegue andar na linha. Entende? É como alguém embriagado, que para na blitz da PRF, e ele bota uma linha no chão e fala, anda em cima da linha, e ele não consegue. Ele pisa fora, ok? É mais ou menos essa a ideia. Tá certo? Tem um outro termo que é o termo adiquia, ok? Que significa injustiça. O pecado é uma injustiça. É nós cometermos todo tipo de injustiça. Entenda a justiça aqui como a justiça de Deus. E o que é o justo? O que é você andar em justiça? É você fazer a vontade do seu Criador, que foi estabelecida, está registrada nas Escrituras. E toda vez que nós não fazemos a vontade dele, fazemos o contrário da vontade dele, nós estamos cometendo uma injustiça. Estamos cometendo uma adiquia. Ok? Temos um outro termo ainda que é parabases. Parabases, que significa transgressão. É quando nós transgredimos. É um ato de passar além da linha. É como se tivesse uma cerca e Deus falasse, você só pode ir até aí. E o que a gente faz? A gente pula a cerca. A gente quer ir além. Nós queremos fazer aquilo que não nos é lícito fazer. Foi dito, por exemplo, para Adão lá no Éden, coma de toda a árvore. Irmãos, os limites da cerca eram gigantes. Entende? Um tanto de coisa para fazer dentro do cercado. Eu diria que tudo ele podia fazer dentro do cercado ali, no que diz respeito a comer de todos os frutos. Ele escolheu aquela árvorezinha que estava fora da cerca.
E assim nós cometemos também pecado. Quando é dito, não faça tal coisa, a gente vai e faz. Por exemplo, nós temos que andar na verdade e falar a verdade sempre. Você não deve pular essa cerca. E a gente vai lá e conta uma mentirinha aqui, uma mentira ali. Entende? Seja aquela mentira escabrosa, ou seja aquela mentira de alguém liga na sua casa e fala, não, fala que eu não estou, não. Entende? Uma vez minha avó ficou brava comigo, que ela falou para mim, fala que eu não estou, não. Eu falei, eu não vou falar, não. Pega aqui. Ficou brava comigo depois. Eu falei que não era. Eu falei, eu não vou mentir, eu não posso. Né? Então, ou falo que o senhor não quer atender, ou falo, ó, tá aqui, toma o telefone, se vira. Eu não posso mentir. Né? Então, isso é transgressão, irmãos. Ok? E tem o último texto, o último termo, que é o termo anomia, que significa desobediência e desrespeito. A palavra grega nomos é norma, regra, lei, ok? Anomia é sem lei, é não lei, ok? Não norma. Então é você desobedecer, é você desrespeitar a lei de Deus. Então todos esses termos vão nos dando uma amplitude maior para entendermos o que é o pecado, irmãos. E aí, quando a gente vai entendendo melhor o que é o pecado, nós paramos para olhar a nossa condição e falamos quão pecador nós somos, quão pecadores nós somos. Nos desejos, nas emoções, nas vontades, no que nós somos, falamos, no que pensamos. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Ok? E sabe qual é o complemento? É que o pecado, irmãos, por mais que ele tenha sido banalizado nos nossos dias, ele tem consequências. As pessoas não levam isso em consideração, mas o pecado ele tem consequências. As pessoas banalizaram, acham normal, cometem todo tipo de torpeza. Todo tipo de torpeza. Seja de um jovem, adolescente ou jovem que se relaciona com outro jovem sem qualquer compromisso. Experimenta só para satisfazer os desejos da carne. Entende? Seja de um adulto que trabalha e no seu trabalho ele mente, ele comete corrupção, ele faz usos indevidos, né, da sua autoridade, seja lá da forma que for. Seja de um pai que cruelmente trata seus filhos, dentro de casa trata a sua esposa, seja da esposa que não se submete de maneira amorosa ao seu esposo, entende? Tudo isso tem castigos. Ou seja, sei lá, um homem que resolve ser adúltero, isso vai ter a sua pena. Ele pode sofrer com isso. O pecado ele tem castigo. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena divisão entre algumas formas de castigos que Deus exerce, executa. Né? Tem aqueles castigos que nós chamamos de castigos naturais. Sabe o que são os castigos naturais? São aqueles castigos que são a causa natural do nosso pecado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa ela é viciada no tabaco. Né? Ela tem o vício do tabagismo. Sabe qual pode ser uma causa natural, uma consequência natural deste pecado que ela comete contra o próprio corpo? Um câncer de pulmão. Entende? Isso é um pecado natural. De tanto fumar, ele contraiu um câncer de pulmão. Castigo natural. Castigo natural. Outro exemplo, um alcoólatra que vem a ser diagnosticado com uma cirrose. Consequência natural. Alcoólatra, bebendo muito álcool, os rins não aguentaram, né? O seu organismo não aguentou, ele teve uma cirrose. Vocês percebem? Causa natural. Outro exemplo, irmãos, olha só que exemplo. Um cara que é casado, ou então um jovem que não é casado, mas ele resolve viver uma vida de promiscuidade, de fornicação, né? Você sabe o que é fornicação? É você se relacionar com uma pessoa, sexualmente com uma pessoa que não é o seu marido, que não é sua esposa. Isso é fornicação. Ou um adúltero. O que é um adúltero? Ele é casado e ele se relaciona com uma pessoa que não é a sua mulher, ou uma mulher que se relaciona
Ele pode contrair num desses erros, desse pecado consumado, contrair uma doença sexualmente transmissível. Percebe? Consequência natural. Então tem muitos pecados que trazem castigos como consequências naturais, e Deus estabeleceu dessa maneira. Tem outros castigos, irmãos, que nós chamamos de castigos disciplinares. E esses são castigos que Deus mesmo resolve executar. Você sabia que Deus pode colocar uma doença em alguém? Você sabia que Deus pode mandar uma catástrofe natural? São castigos disciplinares. São aqueles castigos impostos diretamente por Deus. E nós vemos relatos claros nas Escrituras de Deus impondo castigo. Ok? E nesses castigos disciplinares nós fazemos uma pequena separação. Tem o castigo disciplinar que é dado para o ímpio. E qual é o objetivo de Deus em disciplinar o ímpio? É refrear o mal. Porque se Deus deixasse solto também, esse mundo se explodiria. Então Deus refreia o mal impondo castigo sobre o ímpio. Ok? Impondo castigo. Imagina, por exemplo, reis maus na história, cruéis, que morreram de doença. Né? Pega um Nabucodonosor da vida, e é relatado, era um rei ímpio, Deus fez que ele ficasse doido, louco, ele se tornou uma espécie de bicho, um animal, até unhas cresceram, e ele foi viver comendo capim, por um momento, porque Deus colocou, e o texto é claro que diz que foi Deus quem colocou aquela loucura em Nabucodonosor, para puni-lo, para acabar com o seu orgulho, entende? E talvez muitos outros reis na história Deus colocou uma doença para refrear a maldade dele, porque um rei que tem poder pode trazer grandes males. Entende? Talvez um império, uma nação vivendo longe do Senhor e Deus mandou catástrofes naturais. Nós temos exemplo de Sodoma e Gomorra nas Escrituras, por exemplo. Deus mandou fogo do céu e foi Deus quem mandou. Disciplina de Deus, ok? No tempo presente. Então, Deus refreia o mal através da sua disciplina com os ímpios. Ok? Já com o crente, irmãos, a disciplina é para trazer o crente para os caminhos. E Deus impõe disciplina também no crente. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 6, o texto vai dizer que Deus disciplina o filho que ama. Sabe, todas as vezes, Alexandre, que você pegou, o Gustavo tem cara de que foi mais arteiro, né? E que você teve que dar uma disciplinadinha, eu não sei, é só a cara. E você teve que dar umas palmadas, não sei se você tinha aquela varinha de goiabeira, né, para dar nas pernas, ou então tirava o cinto mesmo, a chinela e vem aqui para o quarto. Por que você fazia isso? Por que o pai faz isso? Disciplina o filho que ama, para que ele não cometa mais aquele erro e ande nos caminhos. Deus faz isso com a gente, irmãos. Deus faz isso, e Deus disciplina, mandando e impondo diretamente alguns castigos para nós, para que a gente ande no caminho. E olhe para o povo de Israel, quantas vezes Deus impôs castigos ao povo de Israel. Até mesmo um povo ímpio, Deus levantou para subjugar o povo de Israel como disciplina para que se voltasse aos caminhos do Senhor. Deus mandou praga de gafanhoto, foi Deus quem mandou. Houve fome no povo de Israel. De diversas maneiras Deus puniu o seu povo para que ele voltasse, se arrependesse e voltasse para Deus. Deus continua fazendo isso nas nossas vidas. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Aqueles que são dele vão ser alcançados, seja por meio de disciplina, mas vão se voltar para ele e vão andar nos seus caminhos. Ok? Então tem essas disciplinas, castigos de Deus, castigos naturais e castigos disciplinares. E aí, irmãos, tem um outro castigo, que esse é muito importante de nós entendermos, que é o castigo eterno. Castigo eterno. E esse castigo diz respeito ao sofrimento eterno no inferno. Esse castigo, ele chegará na vida de muitos. Esse castigo diz respeito àquele momento em que você se encontra com Deus. E se você não creu em Jesus Cristo, se você não se rendeu a Ele, e é o que nós todos merecíamos na nossa condição natural, você vai ser castigado para toda a eternidade. E esse castigo na Bíblia é chamado de inferno. Né? E para vocês não acharem que eu sou louco, um fundamentalista, sabe quem mais falou de inferno nas Escrituras? Jesus Cristo. Jesus Cristo. O Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, foi quem mais falou de inferno. Né? E tem aí os vários textos em que ele fala do inferno e dá algumas características do inferno. Jesus chama o inferno de fogo, em Mateus 5, 22 e 18, 9. Ele chama o inferno de fogo eterno, ou seja, que não
se apaga, é para toda a eternidade. Mateus 18:8, Mateus 25:41. Ele chama de castigo eterno, mostrando que esse castigo é de fato para toda a eternidade e não terá fim. Ok? Lá em Mateus 25:46. Ele chama de fogo inextinguível, que nunca apaga, em Marcos 9:43, 44. E outras passagens ele vai também caracterizar o inferno. Foi quem mais falou de inferno, irmãos. O inferno, ele é real. O inferno, ele é real. A condenação eterna, ela é real. Está nas Escrituras, descrita de maneira bem clara no Novo Testamento e nos lábios, através da língua, da fala do próprio Senhor Jesus. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Eu confesso para vocês aqui que tem hora que eu paro para pensar nessa ideia de inferno, de castigo eterno. Me dá arrepios, irmãos, me dá arrepios. Chega a me dar embrulho no estômago de pensar. E as pessoas não param para pensar na seriedade de um castigo eterno, sofrendo a ira do Deus eterno. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Para vocês verem a gravidade do pecado, para vocês verem quão profundo é o pecado. O nosso pecado é contra um Deus que é eterno, e nós vimos a grandeza, um pouquinho da grandeza do nosso Deus na aula acerca do ser de Deus. Ele é santíssimo, irmãos, ele é puro de olhos. Os nossos pecados são muito graves, o nosso pecado é uma rebeldia sem tamanho contra esse Criador. Por isso o castigo para muitos vai parecer pesado, mas é na proporção de quem ofendemos. É na proporção da justiça do Deus justo e santo e perfeito. Foi contra um Deus eterno, por isso a pena é eterna. Entende? Imagine aqui que um amigo chega para você e diz: rapaz, eu tive uma discussão no meu trabalho e xinguei a outra pessoa e eu fui demitido. Talvez você pense: rapaz, mas você teve uma discussão e chegou a ser demitido. Não foi desproporcional? Só porque você xingou alguém no trabalho, numa discussão, você ser demitido? Aí o cara: mas foi meu chefe, foi o dono da empresa, entende? Aí a pessoa: não, então como é que você faz um negócio desse? Entende? Proporção. Se você xinga um outro funcionário, é capaz de não acontecer nada, ou talvez você tome uma advertência junto com ele também, porque vocês discutiram, mas faça isso com o dono da empresa. Vocês percebem a ideia de proporcionalidade? O mesmo ato cometido contra pessoas diferentes tem proporções diferentes de pena, de castigo. Entende? Agora a gente está falando do Deus eterno, irmãos. Vocês percebem a importância de termos estudado um pouquinho sobre o ser de Deus para entendermos o que é o castigo eterno? Foi contra o Deus eterno, santíssimo, puro de olhos. Foi contra esse Deus o nosso pecado. E toda a humanidade, então, se faz condenável, e essa condenação é o castigo eterno. É grave. E me permitam fazer uma aplicação aqui, né? Não é o grande intuito da aula, mas eu gosto de trazer aplicações. Vocês percebem a urgência da pregação do Evangelho? Vocês percebem por que a gente tem que pregar e não podemos nos calar? Sabe aquela pessoa que convive com você que ainda não creu em Jesus? Se ela morreu hoje sem crer em Jesus, ela vai sofrer a pena eterna. Ela vai sofrer eternamente. Vocês percebem por que nós devemos anunciar o Evangelho urgentemente? Não podemos deixar para ontem, é hoje. Ou melhor, não podemos deixar para amanhã, é ontem. Ok? É ontem. É para ontem a pregação do Evangelho. É por isso, irmãos, me permitam dizer isso, mas é por isso que com todo prazer, ontem, tanto eu como a Bela, as crianças, seu Birajá, Beth, viajamos 240 quilômetros e de volta para Caçapava, e com alegria sentamos ali, tivemos um culto de 1 hora com pessoas para anunciar o Evangelho. Vale a pena, irmãos, vale a pena. Não importa o dinheiro que vamos gastar, o prejuízo que vamos ter, a noite de sono que vamos perder. É castigo eterno que os ímpios sofrerão, e é justo, mas há salvação e há esperança para eles. Há esperança para eles, ok? Há esperança. Mas antes de entrar na esperança, permitam-me dizer isso. Olha o que diz Paulo em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Toda a raça humana pecou com Adão. Ele era o nosso cabeça representante. Todos nós pecamos com ele, herdamos a natureza caída e somos agora escravos do pecado sem a ação de Deus. Eu falo do ser humano sem a ação de Deus.
ok? Sem a intervenção dele. Todos destituídos estão da glória de Deus. Carecem da presença, de uma redenção, do relacionamento com Deus, mas estão destituídos. Porque o salário do pecado é a morte. A morte aqui se trata justamente do castigo eterno. Ok? Desculpe aí, o texto saiu errado, tá? Tá aí Romanos 6, 5, 8. Não é esse texto, é Romanos 6, 23. O salário do pecado. Eu vi aqui, então fica dito, é 6, 23. Aí no slide depois eu mudo e mando para vocês ele correto. Tá certo? Desculpa, eu dei um bugzinho aqui porque eu olhei o texto e falei, não é esse texto. Tá certo? Mas é o 6, 23. É 3, 23, 6, 23. Fica até fácil de gravar, né? Fazer a relação do 6, aí você dobra. Do 3, você dobra para o 6, você vê o salário do pecado. Você vê que todos pecaram e você vê o salário do pecado. Ok? E agora, irmãos, toda a raça humana está nessa condição. Toda a raça humana pecou. E agora? Quem poderá nos ajudar? Quem? Estando nessa condição, quem poderá nos ajudar? Qual é a nossa esperança? E eu garanto para vocês que não é o Chapolin Colorado que vai ajudar vocês. Oi? Todos pensam. Não é a astúcia do Chapolin Colorado que vai poder te redimir, te dar redenção. Ele também está condenado se ele não crê em Jesus Cristo. Entende? Irmãos, mas há esperança sim. Alguém pode nos ajudar. Alguém pode nos ajudar. E eu gostaria de ler alguns textos para vocês, para mostrar que houve uma obra de redenção. Nessa grande história, a redenção é o ápice da história. O homem se colocando nessa condição de condenação, e não é Deus que coloca o homem na condenação, mas o próprio homem se faz condenável. Deus simplesmente executa a sua justiça, a esperança, na obra redentora de Jesus Cristo. Obra redentora. Jesus Cristo executou uma obra para redimir um povo que não tinha condições por si próprio, irmãos. E eu gostaria de ler esses dois textos para mostrar o que é essa obra redentora. O primeiro é João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De fato, todos pecaram, irmãos. Toda a raça humana se fez merecedora da morte. Mas Deus nos amou, resolveu amar. Por amor, resolveu enviar seu Filho, Jesus Cristo, único Filho, em quem Ele tem todo o prazer, para que todo o que nele crê, em Jesus Cristo, como seu Redentor, seu Salvador, tenha a vida eterna e não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe? Então, Jesus Cristo não é enviado para salvar toda a raça humana, mas todos os que creem. A obra foi feita, agora é necessária a fé no Filho de Deus. Por isso que temos que chamar as pessoas ao arrependimento e à fé. Por isso que nós devemos nos arrepender da maneira que vivíamos, rebeldes a Deus, e crer em Jesus Cristo, para não perecermos, mas termos a vida eterna, termos um relacionamento refeito com Deus, restaurado. Agora sim, Romanos 5,8, olha o que diz, que texto maravilhoso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda éramos pecadores, não foi por méritos nossos, éramos merecedores de condenação, mas Deus nos amou e provou o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós naquela cruz, pelos seus eleitos. E se nós estamos aqui, se cremos verdadeiramente, é porque somos eleitos e Cristo morreu por nós. Foi dado fé a nós para crermos nessa verdade. E é aí que nós recebemos a redenção. É aí que nós somos restaurados para esse relacionamento. É aí que nós somos reconciliados com o nosso Criador, por meio dessa obra maravilhosa de Cristo Jesus, irmãos. Desse plano glorioso de redenção, de salvação. Vamos entender um pouco mais acerca de Jesus. Tem muita gente que diz, eu creio em Jesus, mas não sabe quem é Jesus de fato. Nós precisamos entender quem é Jesus para crer de maneira correta nessa obra. Eu preciso crer na obra e na pessoa de Jesus, na pessoa e na obra. Eu devo entender quem é essa pessoa que executou essa obra de redenção. E olha só os testemunhos bíblicos
a respeito de Jesus. Temos alguns testemunhos. O primeiro, em João 1, 29 e 34, João Batista diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus e o Filho de Deus. Irmãos, permitam-me aprofundar um pouco mais o entendimento do que vem a ser o Cordeiro de Deus. Pense na cabeça do judeu. Pense na cabeça do judeu que ia ao templo e matava um cordeiro para expiação do pecado. Sabe o que é expiação? É substituição. Era para aplacar a ira de Deus contra o pecador. O cordeiro imolado no propiciatório representava expiação de pecados. Expiação. Então pense na cabeça do judeu que fazia isso constantemente. Para a remissão de pecados ele ia lá e matava o cordeiro. Pense no judeu que celebrava a Páscoa e era marcada a Páscoa, onde ele matava um cordeiro e pelo o seu sangue ele lembrava da redenção que eles receberam. Pense agora na cabeça do judeu, ouvindo da boca de João Batista, João dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Vocês percebem agora a profundidade dessa expressão? Ou seja, ele é o verdadeiro Cordeiro que expia os nossos pecados. Ele é aquele de fato que por meio do seu sangue nos lava e nos limpa e nos faz ter acesso a Deus. É isso que João está dizendo. E quando ele diz também que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele está dizendo ele é Deus encarnado, ele é da mesma natureza de Deus. Este é o testemunho de João acerca de Jesus Cristo. Não é um mero ser humano, não é um profeta elevado, mas é o próprio Deus encarnado. Ok? Simão Pedro, irmãos, o grande apóstolo Pedro, ele vai chamar Jesus de o Cristo. E permitam-me também tentar trazer a profundidade dessa expressão. Quando o Senhor Jesus pergunta, quem vocês acham que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo. Sabe o que significa isso, irmãos? Cristo é o Messias. Pedro está afirmando com todas as letras que nós cremos que o Senhor é o Messias prometido, lá na antiga aliança, do Antigo Testamento, que os profetas anunciaram, nós cremos que o Senhor é o Messias. Entende? Não é um sobrenome de Jesus, não é uma mera função, mas tem todo um entendimento por trás dessa afirmação de quando Pedro fala, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o prometido, tu és o ungido de Deus, o escolhido para nos redimir, para nos salvar, para salvar o seu povo. Ok? E é o Filho de Deus vivo, a mesma ideia, né, do Filho de Deus. Tu és o próprio Deus encarnado. Nós cremos nessa verdade. Isso está lá em Mateus 16, 15 e 16. Ok? André, irmão de Pedro, ao invés de falar que Jesus era o Cristo, disse que Jesus era o Messias, que é a mesma coisa. Cristo é Messias em hebraico. Ou melhor, isso, em grego. Cristo é Messias em grego. E Messias é Cristo em hebraico. Ok? Mesmo significado, expressões em idiomas diferentes, mas significam a mesma coisa. E André afirmou isso em João 1,41. Eu achei o Messias. Ai, irmãos, que maravilha. André foi quem pregou para Pedro. E eu imagino a emoção de André dizendo, eu achei o Messias. O Messias está entre nós. Que maravilha, irmãos. Foi a afirmação de André. Ok? Ele sabia. Os samaritanos, sabe o que os samaritanos disseram acerca de Jesus Cristo? Ele é o Salvador. Nós temos entre nós o Salvador, aquele que nos salva da ira de Deus. Nós conhecemos o Salvador, Jesus é o Salvador. Em João 4:42. Ele nos salva de quê, irmão? De tudo que vimos anteriormente. Do castigo, das penas eternas. Ok? Porque éramos injustos, cometemos injustiça, pecado contra Deus, Ele nos salva disso. Ele nos salva para a eternidade, nos dando vida eterna em seu nome. E o centurião afirma a mesma coisa no dia da crucificação, quando o céu enegrece, quando a terra treme, trovões rolam, o centurião olha e diz, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ele viu naquele momento da crucificação, nós matamos o Filho de Deus. Ele é Deus que se encarnou. Testemunhos acerca de Jesus nas Escrituras Sagradas. Mas não para por aí não. Desculpa, eu não tinha aberto o texto, mas é esse texto aqui. Esses textos aqui, essas expressões. Tá certo? Mas não paramos por aí, irmãos. Não paramos por aí. Nós temos mais testemunhos acerca de Jesus. Testemunhos do próprio Senhor Jesus acerca dele mesmo. E vamos para alguns testemunhos então.
Lá em João 5,18, Jesus diz que Deus era o seu próprio Pai, né? E quando ele disse isso, os judeus olharam e falaram: está blasfemando, isso é uma blasfêmia, porque quando ele dizia que Deus era o seu próprio Pai, ele estava falando: eu e Deus temos a mesma natureza, ok? Essa era a afirmação. E olha aí o texto que diz isso. Jesus diz: por isso, pois, os judeus ainda mais, ou melhor, está lá relatado, né? Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, segundo a ideia dos judeus, obviamente, né? Mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Percebe o que está por trás da afirmação de Jesus ao dizer que ele e o Pai eram um só? Que ele era o Filho de Deus? É tudo isso que está por trás. Os judeus entenderam certo o que Jesus estava querendo dizer, mas só não deram crédito para o que ele estava dizendo. Não creram no que ele estava dizendo, ok? Mas Jesus disse: eu e o Pai somos um. Deus era o seu próprio Pai, ou seja, eu e o Pai somos um só. Nós somos iguais, em natureza, em poder, em glória. Mas Jesus diz também em João 6,35 que ele é o pão da vida, o pão da vida. Olhem aí o texto que diz isso. Diz o seguinte: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Louvado seja Deus. O que é o símbolo do pão, irmãos? Pão é como se nós estivéssemos dizendo nos nossos dias: Jesus é o nosso arroz e feijão. Ou seja, é o alimento básico que nós precisamos para sobreviver. Então é essa linguagem, o pão era o alimento básico, né? A gente ainda também usa, né? Vou buscar o pão de cada dia, vou trabalhar para ter o pão de cada dia. Então é isso que ele está dizendo: eu sou o que pode trazer vida para vocês. Eu sou o que pode manter vocês vivos. Eu sou o que pode manter vocês sobrevivendo, vivendo, né? Se vocês comerem, se vocês vierem a mim, comerem desse pão que eu posso oferecer, vocês não terão mais fome. A sede de vocês será saciada se vocês crerem em mim. Ele é o pão da vida, é o que nós celebramos na ceia do Senhor e comemos desse pão que dá vida. Ele é o pão da vida, irmãos. As pessoas morrerão sem ele, estão mortas sem ele. Nós temos o pão. E nós devemos, inclusive, comer do pão, se alimentar crendo nele verdadeiramente, mas também distribuir pão para os famintos. Ok? Ele diz que ele é o pão da vida. Mas Jesus também diz, irmãos, Jesus diz que ele é a luz do mundo, em João 8,12. Olha aí o texto que diz isso. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O ser humano, na sua condição natural, ele está morto. Em que sentido? Morto espiritualmente. Ele está nas trevas, ele está na escuridão e ele não enxerga o caminho correto da vida. Toda a raça humana está nessa condição e Jesus vem e ele se chama de a luz do mundo. O que isso quer dizer, irmãos? Ele é a luz que ilumina e mostra o caminho verdadeiro. Ele é a luz que pode dar direção para a vida. Ele é a luz que dissipa as trevas. Ele é a luz que faz com que aquele que crê, que entende quem ele é e crê, não ande mais nas trevas, mas ande no caminho da luz. E tem a luz da vida. Louvado seja Deus, irmãos. Nós cremos na luz do mundo, naquele que é a luz do mundo, é a luz da vida. Mas Jesus ainda afirma mais coisas, irmãos. Jesus afirma que ele é a porta e o bom pastor, em João 10, 9 e 11. Olha aí o que ele diz. Deixa eu colocar aqui o meu. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele se chama de porta. O que significa isso? Imagina um pastor de ovelhas. E as ovelhas ficavam ali no cercadinho, né, delas. E quando o pastor chegava, ele abria aquela porta que dava acesso às pastagens verdinhas para elas se alimentarem, se deleitarem. É isso que ele está dizendo quando ele diz: eu sou a porta. Venham para mim e vocês terão salvação. Ou, quando dava mais tarde, à noite, o pastor vem e ele abre a porta para que as ovelhas entrem de volta no cercadinho. Elas estão protegidas. Ali, os predadores não vão entrar. Aqui vocês estão protegidos. É isso que ele quer dizer com esse termo: eu sou a porta. E é por ele que nós devemos entrar.
Será que todos nós já entramos por essa porta? Se você ainda não entrou, o que você está esperando para entrar por essa porta? Crê em Jesus como seu Salvador. Ele é a porta, ele mesmo disse. Ele diz também que é o bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor dá vida por suas ovelhas. O que era o pastor nessa mesma linguagem de pastor e ovelhas? Era aquele que protegia a ovelha, é aquele que guardava a ovelha, é aquele que disciplinava a ovelha para que ela não se perdesse, é aquele que buscava a ovelha perdida, é aquele que botava a ovelha nos seus ombros e trazia de volta para o meio das suas para cuidar delas. É aquele que dava vida, se lançava no meio das feras para que elas não comessem suas ovelhas. O Senhor Jesus é o bom pastor, podemos seguir Ele e temos garantia de segurança, irmãos. Segurança, porque Ele é o bom pastor. E Ele nos mantém em vida. O Senhor Jesus também disse, mais uma vez, que Ele e o Pai são um, em João 10:30, ok? Deixa eu colocar aqui o texto para vocês. Olha o que Ele diz. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejai? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que lhe apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Percebe? Mais uma vez a afirmação. Ok? E essa aqui nós já compreendemos bem. E mais uma vez ele vai dizer, quem vê a Jesus vê ao Pai. Tá certo? Ele diz em João 14:8 e 9, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Vocês percebem, irmãos? O testemunho de Jesus Cristo. Por isso que ou você crê que Jesus é o Filho de Deus, o Deus encarnado, ou ele é um louco, um lunático. Porque ele afirmou de maneira categórica e clara que ele era o Filho de Deus, que ele era o Deus encarnado nessa terra. É com o entendimento de quem é Jesus que nós cremos nele como nosso Salvador. É entendendo agora quem Jesus é que nós podemos dizer, eu creio nesse Jesus. Não é um Jesus genérico criado da minha cabeça. Não é um Jesus que as pessoas dizem aí, que o padre me falou, que um pastor falou. Não, eu sei quem ele é. Eu sei dos registros da palavra dele mesmo. Eu sei quem ele é, quem ele mesmo disse, como ele se apresentou. Conheço ele profundo e verdadeiramente. E é nele que eu creio. É assim que devemos crer para a vida eterna, irmãos. E permitam-me dizer isso aqui, irmãos. Jesus Cristo era o único que conseguiria satisfazer a justiça de Deus. Olhem esses textos que interessante. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O seu pastor não pode salvar, o seu presbítero não pode salvar, o seu pai não pode salvar, seu irmão, seu melhor amigo não pode salvar, o Papa não pode salvar, Maria não pode salvar, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro não pode salvar, Agostinho de Hipona, Calvino não podem te salvar. Você não pode salvar a você mesmo. Todos estão condenados por si próprios. Só em Jesus há redenção. Não há outro nome no céu nem na terra, só Jesus. Serafins não podem nos salvar, os anjos, Miguel, Gabriel não podem nos salvar. Só Jesus, irmãos, porque só Jesus é Deus que se fez homem. Só Jesus se fez homem sem deixar de ser Deus. Era necessário que fosse um representante da raça humana, assim como o pecado entrou na raça humana, nós nos fizemos pecadores por meio de um representante humano, era necessário um representante humano para sermos então considerados justos, para ser imputada a nós justiça. Mas era necessário que fosse alguém do tamanho de Deus para satisfazer a justiça de Deus. Só Jesus é Deus e é homem. Só Jesus é homem sem deixar de ser Deus. Só Jesus, irmãos, não tem como ser outro. Não tem como ser outro. Olha o que Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe como nós podemos ter o nosso relacionamento restaurado por graça? É por meio de Jesus. Sem Jesus, ninguém pode ser restaurado num relacionamento com Deus. Sem Jesus, todos estão perdidos. Mas por meio de Jesus, há essa possibilidade. Por meio de Jesus, há restauração. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho, uma verdade e uma vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Sabe por que hoje nós podemos cultuar a Deus?
ter um relacionamento restaurado e teremos a eternidade com Deus por causa da obra de Cristo e por causa da fé que nos foi dada para crermos em Jesus e na sua obra. É somente por isso, irmãos. O que é necessário então diante disso? Estamos então caminhando para encerrar a nossa aula. Arrependimento e fé. Entendendo essas verdades, nós precisamos nos arrepender. Se estamos vivendo de maneira rebelde a Deus, se estamos vivendo escravos do nosso pecado, simplesmente para os nossos prazeres, como se fôssemos o Deus de nossa vida, precisamos nos arrepender, irmãos. E esse arrependimento diz respeito a você converter o seu caminho. Você agora não vive de costas para Deus, mas agora você se torna um seguidor de Cristo. Esse é o arrependimento que é necessário. E obviamente que ele vem seguido dos nossos constantes arrependimentos pelos pecados cometidos. Mas esse arrependimento aqui é o arrependimento do caminho que você está tomando. Você se arrepende e agora busca a Deus, você segue a Ele. Por isso, o Senhor Jesus, os apóstolos, João Batista pregavam arrependimento. Arrependam-se e creiam e terão vida. Essa era a mensagem dos apóstolos, essa era a mensagem de Jesus. É necessário se arrepender e crer, ok? Se arrepender e crer. Então, é mediante o arrependimento que o pecador se desvincula da velha vida. Eu não vivo mais para os meus prazeres, eu não sou mais o Deus da minha vida, eu me desvinculo me arrependendo. Então eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador e agora eu sigo, obedeço a Ele. E é mediante a fé que eu me vinculo à nova vida em Cristo Jesus. Eu me arrependo e me desvinculo do velho homem e agora sou refeito um novo homem pela fé em Jesus Cristo, seguindo Ele, sendo um discípulo. Por isso que não basta dizermos que cremos em Jesus, não basta nem mesmo sabermos tudo o que sabemos aqui sobre Jesus depois dessa aula, sobre os testemunhos, sobre quem de fato é Jesus. É necessário agora que eu me arrependa e creia, que eu mude de vida e que eu seja um discípulo verdadeiro, vivendo para Jesus Cristo. Eu creio nele e a minha fé é evidenciada por meio da minha vida agora, que é vivida pela fé, que é vivida de acordo com a vontade de Deus, entendendo que Ele deu a vida por mim. Ok? Arrependimento e fé é necessário, irmãos. Você já se arrependeu? Entendendo quem Jesus é. Se você não entendia, você hoje entende. Talvez depois dessa aula você agora tem clareza, convicção de quem Jesus é. Então eu te chamo ao arrependimento. Abandone a vida de pecado que você vive. Abandone a maneira que você tem vivido e creia em Jesus Cristo. Seja um discípulo de Cristo. Conheça cada vez mais dele. Tenha um relacionamento seguindo ele como um discípulo de perto. Vivendo como um pequeno Cristo. Vivendo o que Ele quer que você viva. E toda vez que você deslizar, saiba que você tem advogado junto ao Pai. Saiba que seus pecados são perdoados. Peça perdão e abandone Ele também e continue seguindo Cristo. E lá na frente, se deslizar de novo, peça perdão verdadeiramente. Tenha tristeza pelo pecado, mas peça perdão e continue seguindo a Cristo. Olhando para Ele, somente para Ele. Seja como Ele, cada vez mais parecido com Ele. E pregue para que outras pessoas também se arrependam e creiam em Jesus. Amém?